A praia do José Menino completa 61 anos e tem muita história para contar. O primeiro hotel da Orla, o Internacional, foi erguido em 1895, em plena areia da praia do José Menino. O primeiro trecho do Jardim da Orla foi entregue em 1936 e ficava entre o José Menino e o Canal 2. Os primeiros trilhos de bonde também foram instalados por lá, até a famosa Estátua do Pescador, marco da ponta da praia, já morou no José Menino. Ficava na divisa e era de onde o bonde fazia o retorno. De tão tradicional, o bairro do José Menino empresta o nome a um badalado bar na Vila Madalena, em São Paulo, em homenagem a Santos. Situado na esquina da rua Apiscueta com a Mourato Coelho, o Zé Menino lota no happy hour, assim como o bairro santista na temporada. Os turistas que visitam o bairro voltam ano após ano. Os praticantes de asa delta o têm como segunda casa e os moradores do local não saem de lá por nada desse mundo. Mas antes de ser o bairro que cativa turistas e moradores, o José Menino era um sítio que pertencia ao agricultor José Honório Bueno, que por causa da baixa estatura era chamado por todos de José Menino. O local foi criado a partir da área que se estendia da divisa com São Vicente até o Canal 2 e começou a se desenvolver nos primeiros anos do século XX. Com a morte do José Menino, a terra foi leiloada e o novo proprietário vendeu terrenos a diversas pessoas, dando início ao crescimento da área residencial. Hoje, destacam-se no bairro o Orquidário Municipal, o Emissário Submarino, com a plataforma dos surfistas, a EMF Irmão José Genésio, os altos prédios da Faixa de Areia, o Caiçara Clube, o Clube dos Ingleses, as Grutas de Nossa Senhora da Aparecida, a Policlínica do José Menino, o Secom Vida Nova e a Escola Radical de Surf, no Canal 2. A charrete trafegava lentamente através do velho caminho de terra batida às margens do Morro do Embaré. Mas isso não era um problema para o apaixonado casal José Honório Bueno e Gertrudes Maria Madalena. Ambos acabavam de escrever novas linhas nas suas histórias de amor proibido. Ele, cinquentão, ourives de habilidades invejáveis, era conhecido em Santos por produzir com imensa perfeição rosários de ouro, medalhas, relicários e outros artefatos de pedras preciosas, e ela, uma senhorita, com pouco mais de 45 primaveras passadas e a boca miúda, vividas de forma pouco ortodoxas para os conceitos da retrógrada sociedade santista da época. Haviam se casado às escondidas na capital bandeirante, bem distante dos olhares repressivos da tradicional família do noivo. Ele pegou o boi porque não era nenhum jovenzinho, né? Os pombinhos rumaram para o seu paraíso particular, situado às bordas da Praia da Barra, onde passariam a viver e onde pretendiam envelhecer juntos, numa pequena casa feita de paredes de massa de taipa e telhado de palha, devidamente rodeada por laranjeiras, limoeiros e limeiras, as quais exploravam como ganha-pão, juntamente com o leite extraído de algumas cabeças de gado vácuo, que era vendido na vila por um bom preço. Aquele era um enredo e cenário perfeito para a vida planejada pelo homem zarrão que todos conheciam como José Menino, alcunha satírica que divergia de sua verdadeira imagem. Honório Bueno era dono de uma estatura e corpo que de longe lembrava a figura de um menino, mas o povo santista, trocista que era, o apelidara de tal forma que ele, o José Menino, bem que gostava. A história do homem que daria seu nome a uma das regiões mais icônicas da Terra Santista começou no longínquo ano de 1766, nascido filho de Bernardo Bueno de Araújo e Ana Francisco Fernandes, ambos naturais da Terra Santista. Aprendera ainda na juventude com o pai
a lidar na ourivesaria, se destacando na vila com a produção de peças para as igrejas e as famílias abastadas. Viveu por bastante tempo na vetusta área urbana, que ocupava o pedaço de chão entre o Valongo e a região dos quartéis, próximo ao outeiro de Santa Catarina. Com o dinheiro que amealhou durante anos de trabalho, resolveu emancipar-se de vez, adquirindo parte das terras do capitão Francisco Cardoso de Menezes e Souza, um dos maiores latifundiários da história de Santos. Ele era dono de praticamente toda a área hoje chamada Zona Leste, da atual Vila Nova até a Ponta da Praia, e de lá até o José Menino, margeando todos os morros da cidade. Essa compra fora realizada por volta de 1800, junto à viúva de Souza, Ana Maria das Neves. Honório Bueno tomou posse, assim, de uma enorme gleba de terras que compreendia o chão entre a atual Avenida Conselheiro Nébias até a divisa de São Vicente e na direção da vila até as proximidades do Jabaquara. A esta enorme propriedade, em referência ao apelido que ganhara dos santistas, ele chamou de Sítio José Menino. Foi ali que começou a plantar os mais variados tipos de frutas, em especial as cítricas, como laranjas e limões, dos mais variados tipos. Também investia em gado de leite, possuindo várias cabeças de vaca que produziam um precioso alimento consumido pela população. José Menino era um empreendedor nato e isso começou a chamar a atenção das donzelas da vila, desejosas por um bom casamento. De perfil tranquilo e bastante tímido, não era frequentador contumaz das festas e outras reuniões sociais e religiosas promovidas na Vila Santista. Essa vida isolada dificultava o estabelecimento das relações sólidas com as mulheres de boa estirpe. Viste o gajo do Zé Menino? Tá latifundiário. Tal condição foi um prato cheio para as investidas de Gertrudes Maria Madalena, uma solteirona que não gozava de boa fama, intriga da oposição, tal qual a personagem bíblica cujo nome carregava. O seu relacionamento era criticado pelas 5 irmãs de Bueno. Ele era um único homem de uma prole de 6, que viviam alertando José Menino ao perigo que levava para casa. Porém, a paixão era tanta que ele decidiu encarar a situação e se casar bem longe dos olhares reprovadores da família. Uniu laços na Igreja da Penha, em São Paulo, perante o vigário José Rodrigues Coelho, tendo como testemunhas o padre Joaquim Monteiro da Silva Buri e André Alves Borges. Mas quis o destino, ao final, provar que as irmãs de Bueno não estavam tão equivocadas. 10 anos depois, em 18 de dezembro de 1827, José Menino e Gertrudes romperiam matrimônio diante de um escândalo abafado. No diz que diz, pelas ruas da vila, o que corria era que o casal fora amaldiçoado pela família do noivo, a ponto deles não poderem gerar herdeiros. De fato, Maria Madalena faleceria em 1844, sem ter tido nenhum filho, que isso teria arrefecido o amor de ambos, a ponto da esposa procurar nos braços de outro homem o alento diante de uma vida amargurada. Assim, cada qual foi tocar sua própria vida, mas Gertrudes não sairia de mãos abanando, conseguindo tomar do ex-marido uma boa parte das terras de seu sítio. Tomar não, era meu direito. Eu fui esposa. Incluindo a parte que agregava a famosa ilha de Urubuquiçaba. Porém, essa gleba voltaria para as mãos de Honório Bueno justamente pela falta de herdeiros da antiga esposa. José Menino ficou irrequieto depois da separação e passou a frequentar alguns eventos na vila. Dona Besta. Onde em 1830 acabaria por conhecer uma jovem 50 anos mais nova do que ele. Ela tinha 16 anos de idade. Mais uma vez,
flechado pelo Cupido, Bueno decidiu se unir a Porcina Maria dos Anjos, com que tivera 3 filhos, todos homens: José Honório Bueno, que foi despachante na alfândega de Santos, João José Bueno e Carlos Honório Bueno. Também idoso e decrépito, como escreveria o memorialista Costa e Silva Sobrinho, no dia 9 de outubro de 1854, aos 88 anos de idade, nosso José Menino, de tantos amores inusitados, se despedia da vida terrena, deixando como legado a sua divertida alcunha a um dos bairros mais tradicionais e belos da Terra Santista.